Bom dia, eu estou aqui no podcast da Blast You, junto com o Christian Guevara. Vamos falar um pouco sobre criatividade, inovação, tecnologia, tudo que o Christian está fazendo na Vivo. E eu sou o Jaime De Paula, sou CEO e fundador da Neoway, é uma empresa que trabalha com inteligência artificial e Big Data Analytics. Tudo bem, Christian? Tudo bom, Jaime. Obrigado aí a Blast You pelo convite. Prazer estar com você aqui para falar de um tema tão atual, né, que é o Big Data e a inteligência artificial. Então seria bom, acho que para a gente começar, Jaime, se explicasse um pouco aí para as pessoas que não estão tão familiarizadas com os conceitos, o que é realmente Big Data e inteligência artificial. Legal, isso é interessante, porque muita gente falando de Big Data, muita gente falando de inteligência artificial, e o que a gente vê aí no mercado, Cristian, é poucas aplicações práticas disso no mundo real. E o que a gente faz em termos de Big Data? Big Data, na verdade, quando eu comecei a Neoway, era uma tese de doutorado que eu estava fazendo na área de inteligência artificial, isso era 2002, 2003. Para você guardar 1 terabyte de dados, custava entre $1 milhão a $5 milhões, dependendo da mídia. Hoje custa $10. Né? Então, a capacidade que a tecnologia avançou para guardar dados permitiu que essas tecnologias de Big Data, que na verdade é pegar um grande agregado de dados, mas dados assim é matéria-prima, você tem que organizar para gerar informação, tem que botar ferramenta para analisar, entender, para gerar conhecimento. Eu acho que é isso aí. Então, Big Data é nesse sentido. Inteligência artificial, nós estamos fazendo, por exemplo, um projeto agora na área de jurimetria. Então, hoje o sistema ele leu 270 milhões de processos judiciais e mais de 100 bilhões dos PDFs, que são as juntadas, as provas, isso e aquilo, para tentar entender como é que um juiz toma decisão em cima de um processo desse. Para quando acontecer um problema agora, por exemplo, alguém entrou com um processo contra a Vivo, o sistema já vai analisar, vai entender e vai te dar qual é o percentual de chance de tu ganhar ou perder esse processo e quanto tempo ele vai ficar. Então esse é um trabalho de inteligência artificial onde nós estamos treinando, nós que eu digo, a Neoway e nós temos diversos advogados, juízes, pessoas nos ajudando para ensinar o computador a fazer isso. Assim, é interessante, né? Porque são dois temas que de alguma maneira estão relacionados, mas também são diferentes, né? Comentando, você falou em 2002, 2003, eu lembro que quando, lá já um pouco mais tarde, mas em 2010, a Vivo tinha uma área de Business Intelligence, né? A gente não falava ainda de Big Data. E aí, quando a gente começou a estruturar a área, né? E a gente é uma empresa, né, que assim, a riqueza do Big Data é realmente ter o dado, né? Então imagina uma empresa como a Vivo, né, que tem 90 milhões de clientes que estão toda hora conectado, em todo momento conectado, então geram uma quantidade de dados. Então a gente começava a falar de Big Data e sempre existia aquela, o que é isso, né? Então alguma vez fizeram uma definição que eu achei até interessante, né, que juntavam 3 vezes, né, que é você conseguir ter uma variedade de dados, um volume de dados, de uma velocidade desses dados para ter acesso a eles, né? Então como você consegue fazer tudo isso de uma maneira que esse dado esteja para você disponível e te possa trazer alguma coisa, algum benefício, né? Então, a gente começou a estruturar e realmente no que você fala, no tamanho, né, nesse data lake que as pessoas falam, né, o lago de dados, é onde você consegue construir isso e realmente o grande desafio era o custo, né? Era muito custo dos servidores para ter todo esse tipo de coisa, o software para fazer a gestão desses dados, tudo era uma coisa que era inviável de se fazer. E com o tempo essas coisas começaram a ficar acessíveis, né? E a gente foi crescendo também e começando a se desenvolver. Hoje a gente trabalha com a Neoway, mas também temos o nosso próprio Big Data. E é um enorme desafio, né? Porque como você, como uma empresa de telecomunicações, talvez acostumado a um outro tipo de trabalho, percebe que agora fazer a gestão dos dados do teu cliente são essenciais para o teu futuro, né? Para realmente, não só para o relacionamento do cliente, mas também para todo o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de rede. Tem tanta coisa que a gente pode até comentar aqui um pouco, como a gente, como empresa, consegue fazer uso disso e que começou a ser essencial. E aí você começa a pensar em tudo, né? Sou a empresa adequada para atrair esse tipo de pessoas? Como eu faço realmente para ter uma cultura de dados dentro da companhia, onde todo mundo, que não adianta só você ter um laboratório de dados e as pessoas não usarem esses dados. Então, assim, eu queria até te perguntar, e começando por aí, né? Você, de repente, acho que num momento decide montar uma empresa de Big Data, né? Que eu acho que é uma ação ousada, né? Que é uma coisa que naquele momento nem era. Como você começa a fazer isso e como isso se desenvolve, né? Isso que foi interessante ali. Quando nós começamos, minha formação é de engenheiro eletrônico, sempre trabalhei com tecnologia
Uma das coisas que eu sempre notei na minha vida é o seguinte: a tecnologia, no início lá, o pessoal se fechava, tinha um vocabulário próprio, e começamos a acreditar que a tecnologia era por si só o nosso mundo. Na verdade, a tecnologia tem que ser aplicada. Então, quando a gente começou esse trabalho de Big Data, foi um desafio que um colega meu, que hoje até é nosso board member... Que ano foi isso? Foi em 2008. Uhum. O César Gomes da Porto Belo chegou Uhum. para mim e disse: vamos fazer o seguinte, pega essa tua tese de doutorado e vamos ver se aplica aqui na Porto Belo. Uhum. Eu tenho uma fábrica super organizada, Uhum. super automatizada, e eu consigo me planejar muito bem. Então vai chegar setembro, outubro, o nosso time comercial com marketing vai vir me dizer: olha, nós vamos vender para 2019 25 milhões de metros quadrados. Uhum. Aí eu vou lá, organizo a minha fábrica, programo tudo, tá tudo certinho, a fábrica tá rolando. Chega em junho, julho de 2019, ele falou: invariavelmente é uma ou outra situação. Chega um cara meio assustado, diz: não vai dar 25, acho que a gente só vai vender 20. Uhum. Ele diz: eu vou ter que produzir 25, é mais barato para mim. Uhum. E a pior situação, chega um cara todo contente: olha, Mais de 25. vai dar para fazer 30. Uhum. Diz: cara, esses outros 5 vão me custar muito. Então aí o desafio foi: como é que a gente ajuda eles a se planejarem? E aí comecei por aí, quem que gera essa informação para ti? Quem que gera a demanda do teu produto? Via de regra, engenheiro ou arquiteto. Uhum. Eu pensei: pô, tem uma área de engenharia no Brasil, que é o Confea, e uma área de arquitetura no Brasil, que é o CAL. Então nós temos duas fontes de informação. Vamos pegar essa informação, que são as obras. Sim. Então, cada obra no Brasil legalizada ou tem que ter um arquiteto ou tem que ter um engenheiro, dependendo da obra, tem os dois. Pega essa informação, botamos um filtro e vamos separar o que está chegando que vai consumir cerâmica ou não vai consumir cerâmica. Então a gente programamos, ficamos com a equipe técnica dele, uma equipe muito boa, desenvolvendo isso. E aí a gente começou a ver o que o Brasil é Brasil. O CONFEA, que é a Confederação dos Engenheiros, tem, na verdade, 27 CREAs, um em cada estado e mais um Distrito Federal. Nenhum CREA segue a classificação de obras do CONFEA. Então a gente já começou, ao invés de ter um problema no CREA, a ter 27. E dentro daquele CREA, nenhum guardava uma RT numa posição, num arquivo que fosse fácil de acessar. Sim. Guardava em 5 ou 6. Então a gente saiu de brincar com 2 problemas, passamos para 120. Isso foi legal, aí que eu consegui aplicar a parte de inteligência artificial para fazer essa sincronização, para fazer o que a gente chama de clicing, e o Big Data, porque a gente ia coletar um volume muito grande de dados. Mas só para ter um númerozinho ali, foi interessante. Quando a gente foi começar o projeto, ele disse: vamos fazer aqui no meu quintal. Minha fábrica é em Tijucas, e ali assim, eu olho na janela e vejo Itapema. E Itapema constrói muito, uma cidade que o meu vendedor está aqui, o meu engenheiro está aqui, está todo mundo aqui. Se der certo em Itapema, vai dar certo. Aí chamou uma reunião grande, com toda a equipe dele. Fui eu com o meu time, que era um time pequeno naquela época. E aí ele perguntou para o vendedor lá: quantas obras nós estamos negociando em Itapema agora? O vendedor falou: estamos negociando 12. Perguntou para mim: quantas obras que o sistema achou em Itapema? 124. Bom, acabou a reunião. E acabou a reunião, não tinha mais clima na reunião. Ele até me chamou já. Eu falei: tá aqui, eu listei as obras, imprimi, dei para ele, falei: verifiquem. Pegou um time dele, botou num carro no outro dia com arquitetos e foram visitar as obras. Na outra semana chamou a reunião. Quantas obras tem? Tem 122. 2 não era o perfil Portugal. Então naquela região que ele dominava, eu estava vendo 12 e tinha 120 oportunidades, 122. Então a gente sempre focou em esquecer a tecnologia. Hoje usamos Big Data Analytics, diversas plataformas de Big Data Analytics, Elasticsearch, Neo4j, MongoDB. Usamos a parte de inteligência artificial, tem uma parceria grande com o Microsoft, Cortana. Só que, na verdade, o que a gente está entregando para o nosso cliente é algo pronto já. É uma demanda que ele tem de sales e marketing, por exemplo. Precisa achar mais leads. A gente está entregando quais são os leads para ele. E para a parte de risco e compliance também. E aí, o cara, para fazer um due diligence, para fazer análise de cliente, fornecedor, ou KYC, precisa de informação. É interessante, porque esse caso que você contou da Porto Belo, a gente, assim, como uma empresa que também tem enormes investimentos, e também a gente está sempre aí, não só a demanda de consumo de nosso serviço, mas o consumo de dados, que para a gente hoje é talvez o item de mais valor que a gente produz e vende, e é uma necessidade enorme das pessoas. E a gente também utilizando aí a informação de Big Data, o maior desafio que a gente tem num país como o Brasil, que é um país continental, e a Vivo já investe muito, mas o investimento tem que ser também priorizado. É onde você coloca uma antena de celular, né? Onde você coloca uma antena 3G ou uma antena 4G, né? A gente, antes, talvez, as técnicas
eram as mais básicas. Olha, vamos nas grandes cidades e vamos colocar onde tiver espaço, né? Onde a gente conseguir. E aí a gente também, né, análogo ao caso que você contou, começamos a utilizar o Big Data também para dizer, olha, vamos lá, chego numa cidade, podemos até pensar numa cidade de São Paulo, aonde será que eu deveria priorizar a colocação de uma antena, né? E aí a gente começou a analisar, sempre de maneira muito agregada, os dados dos nossos clientes, lá, onde estão os clientes da Vivo, né? Então, os clientes da Vivo, a gente consegue olhar para onde eles se movimentam, né? Onde estão os clientes, talvez, de mais valor, que talvez a gente poderia priorizar, que são aqueles que têm uma demanda maior de dados, porque são aqueles que compram os planos mais caros e consomem mais dados. E a partir daí, a gente começou a priorizar também onde a gente colocava as antenas de celular. Isso em todo o Brasil. Então, foi o primeiro grande projeto que a gente fez de Big Data, que a gente chamou Network Optimization, a otimização da nossa rede, e a gente conseguiu realocar 30% do CAPEX de rede. Tá? Então, assim, não que a gente economizou, mas 30% ele foi recolocado, otimizado da melhor maneira possível. E isso foi o primeiro momento que deu o start, de que a gente viu realmente isso requer uma transformação da nossa companhia, mas os frutos que isso pode dar são enormes. E no caso de vocês ali, eu vejo assim, a Vivo, a quantidade de dados que vocês recebem, trafegam, é uma coisa de louco. Né? Sim. E não só dados. O que é legal é que vocês têm uma capacidade ali de interpretar dados, comportamentos e fatos também, né? Porque a gente briga assim, dado é uma coisa, comportamento é outra e o fato é outra, né? Então eu posso saber tudo daquela pessoa, CPF, mas qual é o comportamento dele? Ele gosta de futebol, ou ele gosta de bicicleta, ou ele gosta de golfe, ou ele não gosta de esporte nenhum, né? E o outro é assim, mas eu vou chegar com um pacote romântico para esse cara, porque ele tem condição de viajar. Mas ele separou há 2 semanas. Então, que roubada que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que essa capacidade de interpretar dados, fatos e comportamentos, não só de pessoas, o nosso foco hoje é muito business to business. A gente trabalha empresa para empresa, muito pouco business to consumer. Mas eu acho que esse desafio, utilizando as tecnologias novas, inteligência artificial, e aí você vai trabalhar com raciocínios baseados em casos, você vai puxar informação de machine learning, você vai ter Internet of Things. São tantas coisas, mas como é que tu empacota isso para agregar valor para o teu cliente? Né? Eu acho que isso é muito importante. Como é que tu agrega valor para o teu cliente? Né? E nesse ponto aí eu vejo que o legal, vocês têm muita iniciativa com inovadoras. Né? Vocês, inclusive, estão trabalhando nessa parte de inteligência artificial muito fortemente. Sim. Tem como tu me dá um toque, assim, como é que vocês estão? Então, lá, são vários temas, e é verdade, tá? A gente... todo esse tema de digitalização, eu acho que para as grandes empresas é uma excelente notícia, porque, por um lado, os clientes querem se relacionar com a gente cada vez mais de uma maneira muito mais digital, de uma maneira muito mais personalizada e muito mais precisa, né? Eu acho que a gente tem um pouco... Toda hora a gente fala de segmentação, as pessoas têm um pouco de trauma de que vão me bombardear com ofertas que eu não quero e eu minhas informações. Não, na verdade o que a gente tenta fazer é que o relacionamento do cliente com a empresa seja mais intuitivo, personalizado e on time, né, e online possível, né? Então eu acho que tudo isso, essa informação de dados assim, eu ainda não chegamos nisso, mas é claro que eu gostaria de você, vamos lá, já é cliente da Vivo, está pesquisando sobre um plano da Vivo na internet, depois você passou numa loja da Vivo, aí quando você liga no meu call center, eu sei que você é aquela pessoa que tem esse interesse, tem esse plano, e quando você já me ligar, eu já falo, olha, Jaime, esse é o plano que você quer, eu tenho nesse plano, nesse desconto. Então é o mundo ideal, ou talvez você nem me ligue. Você entre no app, e quando você entra no nosso app, no meu Vivo, você já tem toda essa informação. Então, tem um enorme esforço da companhia em poder reunir todos esses dados dos nossos clientes e poder dar para eles um relacionamento muito mais preciso e muito mais personalizado. E claro que a evolução desse tipo de coisa vai utilizar também de inteligência cognitiva, porque na verdade o mundo, como você deu alguns exemplos aqui, vai muito mais nesse sentido. Você deu aquele exemplo antes da precisão nos temas jurídicos ou nos temas processuais, e isso vai ser em qualquer relacionamento. Então, a gente está avançando muito, eu acho que de telecomunicações, com certeza, é uma das empresas mais avançadas, inclusive como grupo Telefônica, que a Vivo faz parte.
de criar o que a gente chama quarta plataforma, que seria essa plataforma onde todas as informações e todos os dados do cliente vão estar todas reunidas num único repositório, né? De uma maneira um pouco menos técnica para falar, como se toda a informação de rede, de faturamento, de gostos, como você falou, de tudo isso reunido numa única plataforma. E quando o cliente tem uma relação com a gente, entra em contato com a gente possa dar essa informação. E aí o futuro seria que a gente desse essa informação através de mecanismos de inteligência cognitiva, e poderia ser através de reconhecimento de voz, que você falasse com um app, nesse caso, no nosso caso, a nossa vontade é que você, através de um botão, você faça essa pergunta e tenha essa resposta, né? Então, nós estamos lançamos, na verdade, em fevereiro, mas agora a gente vai massificar no próximo mês com os clientes da Vivo, e a gente está chamando de Aura, né? Que, assim, existe, né, o Alexa, a Siri, etc. E nós vamos ter o próprio, que vai se chamar Aura, e o que a Aura vai responder é exatamente perguntas. A prioridade da Aura nesse primeiro momento é as perguntas que os nossos clientes fazem nos canais tradicionais. Quando eles ligam nos nossos call centers, quando eles vão nas nossas lojas, o que eles perguntam? Se a pergunta número 1 dos nossos clientes é quanto eu ainda tenho de dados. Então, hoje já é possível, e vamos ser massivo aqui no próximo mês, você vai entrar no Meu Vivo, que é o app da Vivo, vai apertar um botão e vai falar, Aura, quanto eu ainda tenho de dados. Na hora que você falar isso, ela vai falar, Jaime, o teu plano é de 15 gigas, você já consumiu 5 e ainda faltam 10. Então, essa é a primeira coisa, e nós temos aqui já uma série de perguntas e que já estão sendo respondidas. E aqui é o que você falou, como ele tem essa resposta, outra vez, tudo que está por trás da nossa gestão de dados. Na hora que essa pergunta é feita, a voz é reconhecida, a pergunta é descodificada, entra no nosso repositório, que a gente chamou de quarta plataforma, encontra a informação do Jaime e devolve para você a resposta através de uma coisa muito mais fácil. Então, é o nosso... incursão nesse mundo, vão ter muito mais coisas, mas é o que a gente acredita que vai ser o futuro. Que legal, eu também acredito muito nisso aí. E como toda tecnologia, você pode usá-la para o bem e para o mal. Esse é o caso que você está colocando. Estou usando a favor do meu cliente. Sim. Porque daqui a pouco é aquilo. Você mesmo vai chegar a sugerir para o cliente, olha, você tem um plano de 15 GB, mas você está consumindo em média 30 GB, não quer melhorar o seu plano? Exatamente, por aí. Eu acho que essa interação aí cada vez mais. E outro ponto que eu estou achando muito interessante, a gente está trabalhando muito na parte de sales e marketing, né? E muito cliente nosso aí reclamando agora do mundo digital, no que diz respeito ao seguinte, eu estou meio que refém de 2 players. Eu estou refém de Google e de Facebook. Tive até uma visita antes dele sair da WPP, o Martin Sorrell esteve nos visitando em Florianópolis. Né? E ele estava comentando que a WPP na época estava gastando 7 bilhões de dólares de Google e 2,7 bi de Facebook. E ele assim, eu não sei a qualidade que eles me entregam. Então eu vejo assim, claro, vocês têm a sua linha de receita, com os planos, com telefonia, com dados, mas assim, o que tu enxerga em termos... Porque eu penso que uma empresa como a Vivo, ela tem uma capacidade de montar uma audiência muito mais qualificada do que esses outros que a gente está falando. Ou tão qualificada quanto, vamos imaginar. Então, vocês podem ser uma terceira via, né, que hoje o mundo está procurando. Não só aqui Brasil, a gente está falando mundo todo fora, né, Estados Unidos, Europa. A gente vê que lá China e Índia estão... A China muito forte nas tecnologias de B2C, né? Estão voando nisso, mas como é que tu... Então, lá é uma boa pergunta, né? Eu acho assim, todo esse tema de mídia digital, né? Talvez a evolução foi tão acelerada que pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que os anunciantes, né? Como o caso da Vivo, as agências, como você mencionou, e a WPP, e mesmo os veículos mais tradicionais versus online. Então, assim, acho que surgiu um pouco essa euforia de que todo mundo tem que fazer mídia digital. E muitas vezes, como você comentou, talvez a entrega não tenha sido, né, ou não é ainda o que a gente espera, porque também não tem milagre, né? Não é de repente agora, só para colocar dinheiro em todos esses veículos digitais que a gente vai conseguir um retorno. Eu acho que cada vez mais a gente está muito consciente que sim, tem um mundo cada vez mais digital, mas existe aí um equilíbrio entre o que é mídia offline, mídia digital, inclusive outras maneiras de anunciar, que talvez menos intrusivas, estão também tendo cada vez maior retorno. Se a gente olhar assim, é incrível, né? São Paulo é uma cidade que de repente o out of home voltou a ser uma coisa assim, os outdoors, os pontos de ônibus, voltou a ser uma coisa atrativa para você anunciar, coisa que talvez por uns períodos a gente esqueceu e parecia que isso não era mais relevante. A gente, como você falou, criou uma iniciativa que a gente chama de Vivo Ads, né? Que é Vivo Advertising, porque é verdade, nós temos muita informação e talvez a gente possa ser muito mais preciso na hora de usar uma comunicação para esse nosso cliente.
com uma diferença que a gente tem uma preocupação enorme sobre a privacidade e os dados do nosso cliente. Então, eu acho que algumas outras empresas, o modelo de negócio, talvez você não pague nada por serviço, mas você está disposto a que os seus dados sejam usados para que você seja abordado por anunciantes. Eu acho que é um modelo super válido e cada um tem o seu modelo. O nosso modelo não é esse. Quando um cliente ele vira um cliente da Vivo, ele não está cedendo os seus dados para que ele seja abordado por comunicação. Claro que existe a opção dele sim ser abordado. Então, assim, a gente sempre pergunta e sempre acho que é um tema que está sempre muito bem discutido agora, assim, até que ponto a gente pode ou não utilizar. Então, no nosso caso, com o consentimento total do cliente, a gente poderia sim perguntar a ele se você estaria disposto a receber oferta de uma empresa ou de outra. Então, se ele diz que não, a resposta é não, e os dados são do cliente, ele é soberano sobre os seus dados, então não tem discussão. No caso do Vivo Ads, acho que a principal uso que nós estamos fazendo agora e que está tendo um enorme sucesso, eu vou dar um único exemplo, que a gente chama de Data Rewards, que é recompensar o cliente com dados. Dados hoje virou uma necessidade básica de todos nós, né? Ninguém vive sem dados, né? A primeira pergunta que se faz é qual é a senha do Wi-Fi, ou se o seu plano tem, se não tem Wi-Fi, as pessoas realmente parece que não querem nem viajar para o local porque não parece que não conseguem viver. Então, o que a gente tem feito, e aqui é muito focado no cliente pré-pago, o cliente pré-pago que tem franquias menores de dados, quando ele termina a franquia de dados dele, qual que é a opção que ele tem? A opção dele que ele tem é recarregar e comprar mais um pacote de dados. O que a gente criou, e esse sim é um enorme sucesso e em linha com a tua pergunta, é o que a gente chama de... Ele chegou no valor, na franquia máxima dele, e aí a gente pergunta, você está disposto a assistir um vídeo publicitário da marca X? E se você assistir esse vídeo, um vídeo de 30 segundos, essa marca te dará 50 megas para você continuar navegando. E ele diz sim. Depois que ele assiste o vídeo, vamos lá, qualquer marca, tá? A marca da Unilever, Procter & Gamble, qualquer produto, ele assiste. No final, a gente, inclusive, para ter mais assertividade para o próprio anunciante, a gente pergunta, você acabou de assistir um filme da marca A, B ou C? Ele tem que marcar. Se ele marcar correto, ele ganha os 50 megas e ele continua na navegação. Então, assim, a Vivo, como você falou, eu sei o que eu falo para a Procter & Gamble, o que eu falo para a Unilever, o que eu falo para qualquer marca. Eu posso fazer essa oferta para clientes pré-pago de mulheres, se você estiver interessado no produto de mulheres, de idade tal, que moram nas cidades que você quiser, então eu consigo segmentar a base. E eu vendo para eles, olha, cada vez que isso ocorrer e o cliente pagar, você tem que pagar os 50 megas dessa pessoa. Então, é bom para mim, porque é um negócio. É bom para o anunciante, porque eu vendo para ele, como você falou, um target super assertivo. Ele segmenta como ele quiser. E é excelente para o cliente, porque ele ganha os 50 megas que ele queria, sem pagar nada, só para eu ver um vídeo. Então, acredito sim que a gente, pelo ter essa quantidade de dados, pode ser um player muito relevante. A diferença, talvez, de outros modelos de negócio é que a gente tem muito claro que a gente tem que preservar a privacidade dos nossos clientes. A gente não pode fazer isso sem que o cliente aceite ter um tipo de serviço como esse. E esse cuidado é o que a gente vai nos drivar como esse negócio futuro. Então, assim, o potencial é enorme, considerando que a gente respeite todas, não só as legislações existentes, mas também as nossas crenças como companhia do que deve ser certo no uso de dados dos nossos clientes. Acho que essa solução que vocês deram foi brilhante. E aí, estava comentando aí sobre a gente, voltando para a parte de tecnologia, eu tive em uma reunião agora em Nova York, e aí quem estava palestrando era o Ben Bernanke, aquele que foi diretor do FED lá, né? E foi interessante que ele falou durante a palestra dele, foi uma palestra curta, 20 minutos, ele falou 5 vezes em Big Data, ele falou 5 vezes em blockchain e 5 vezes em inteligência artificial. E um dos pontos que ele estava comentando é exatamente isso aí. Voltando para o tema, como vocês resolveram. Eu acho que a privacidade, como você falou, tem que ser a opção da pessoa. Eu quero, eu não quero. Sim. Ou para isso eu quero, para isso eu não quero. E esse assunto de você remunerá-lo, que é o que a Vivo está fazendo, isso. Eu acho que é um ponto onde ele vai tomar uma decisão, dizer, poxa, eu vou botar meu dado e ele vai utilizar meu dado, mas eu estou sendo remunerado por isso. E o blockchain pode ser uma boa solução nisso aí. Que, na verdade, você está criando um modelo, você tem uma moeda super forte, que é você tem dados. Quer consumir mais dados? Quer baixar mais esse vídeo? Quer mandar mais essa mensagem? Então, isso é legal. E isso pode ser um modelo que pode servir,
Porque não seria um loyalty, um programa simplesmente de loyalty. Isso pode conectar muitas comunidades, né? Através da vida. Imagina a quantidade de clientes que vocês têm pessoa física, mas a quantidade de pessoa jurídica. E essas pessoas jurídicas têm outros clientes, e assim por diante. Então essa comunidade toda é onde eu estou acreditando que vai substituir as redes sociais tradicionais agora. Onde o cara vai lá, coloca a informação dele é usada, mas ele não ganha nada. Sim. Né? Então acho que essa mudança aí, em termos de tecnologia, acho que quem vem somar com isso aí é blockchain. Uma das coisas que a gente está estudando também como implementar dentro da nossa cadeia ali. Hoje a gente tem, das 1.000 maiores empresas do Brasil, a gente atende 750. De todos os setores? De todos os setores. Tá. Hoje a gente atende bancos, seguradoras, empresas de telecom, empresas de tecnologia, saúde, óleo e gás e assim por diante. Então, e o que a gente vê, hoje a gente atende o B2B. Só que esses caras são B2B, 2C. Claro. Né? E essa comunidade, essa informação toda, se ela tiver valor para o C ali da ponta, para o consumidor, também dizer, poxa, está usando meu dado porque ele está me dando benefício, então eu vou autorizar. Eu acho que é por aí, porque eu acho que as pessoas até agora cederam os dados inconscientes. Elas têm o benefício, na verdade recebem, porque a maioria das vezes elas cedem o dado para ter um serviço grátis, mas eu acho que vai mudar, porque elas realmente, talvez alguns serviços elas não vão querer que seja gratuito, de repente elas vão optar por pagar para não ter o dado sendo utilizado. E outras vão te seguir como você falou, olha, eu quero grátis, mas eu quero isso. E eu acho que vai existir uma relação, né, no final, nós, consumidores, com essas empresas e como esses dados são usados, que vai mudar radicalmente. Assim, realmente, assim, teve casos atuais que estão criando essa polêmica, mas eu acho que é o momento também de cada um de nós também ter muito mais consciência de que eu quero ou não quero. Eu não acho errado, tá? Simplesmente eu acho que a consciência das pessoas vai ser muito maior. E a gente, como empresa de telecomunicações, como a gente tem uma regulamentação enorme sobre nós, e a regulamentação também ela foi escrita não sobre o uso de dados, mas escrita por outro tipo de serviços, a gente está muito mais visível do que as novas empresas que surgiram, né, nesse mundo de .com, que vêm muito mais livres, né, que agora começa a mudar, principalmente na Europa, onde existe uma consciência muito maior desse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente vai chegar no equilíbrio, porque assim, muitas vezes eu me paro para perguntar, será que para ter esse serviço eu não daria acesso total aos meus dados? E muitas vezes a resposta é sim. Né? Então, eu acho que não acho que também existe aqui o certo ou o errado. Existe esse equilíbrio e eu acho que é novo para todo mundo. É novo para nós, é novo para as empresas, é novo para os legisladores também. Então é por isso que eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. É isso aí que você está falando. É novo e crescendo de altíssima velocidade. Né? A gente abriu a empresa agora nos Estados Unidos. Está indo super bem, modelo B2B. E agora abrimos para o mercado como europeu, a gente entrou em Portugal. E eles acabaram de lançar a nova lei. Para nós não impacta porque a gente está no B2B. Mas é interessante você ver a visão. A gente está trabalhando com bancos e seguradoras. Né? Especificamente uma seguradora, a maior seguradora que tem no país. E eu estava conversando com o CEO, ele assim, já, nós criamos essa legislação. Agora, o opt-in tem que ser feito no papel, assinado a caneta, com prazo de validade. Mas isso é uma loucura, né? E, porém, como ele disse, mas o nosso pessoal aqui usa o Waze. Né? Nosso pessoal aqui acessa a rede social. A Inglaterra acabou de sair. Por que eles não vão coletar essas informações que eu não posso coletar? Vão armazenar essas informações, vão pedir autorização por opt-in digital para o meu povo e vão vir aqui vender e eu. Então, é aquela legislação que a gente tem que tomar muito cuidado. Ela tem que ser em benefício do consumidor. E não pode ser... Né? E o opt-in tem que estar bem claro. Nós estamos reavaliando todos os nossos opt-ins também, né? Para quem, assim, explicar um pouco mais o que o opt-in, né? É você realmente aceitar que os seus dados sejam usados. Eu acho que também como você escreve tem que estar muito claro para o teu consumidor final. Eu vou usar os dados para fazer ofertas ao vivo, eu vou usar os dados para eventualmente ceder a um outro parceiro da Vivo que pode te oferecer um benefício em algum produto que você queira comprar. Então, assim, tem que estar muito claro para a pessoa o que ela aceita, o que ela se dispõe ao uso dos dados. E eu concordo com você, assim, a discussão é sempre essa, mas eu estou seguindo tanto as regras, será que tem outros que fazem de uma maneira talvez mais informal e consiga chegar num resultado? Mas assim, a nossa opção como empresa é que a gente tem que ir no mais transparente e realmente com aceitação total do cliente. Assim, queria falar um pouco, você contando aí que você montando empresa nos Estados Unidos, montando empresa na Europa e realmente você, como já foi aí retratado em várias reportagens, é uma das grandes empresas brasileiras de sucesso
nesse novo mundo digital e te parabenizo aí por conseguir chegar em outras geografias. E como isso deu uma revolução tão grande, todo mundo querendo falar de digital, de Big Data, inteligência artificial, como é a atração de talento para vocês, né? Que também depois a gente possa contar um pouco no nosso caso. Assim, virou a profissão mais desejada hoje em dia entre os data scientists e os digitais. Como vocês atraem e qual é o teu perfil de pessoas que trabalham na Neoway? Isso aí é interessante, porque no final de 2013 nós recebemos o aporte da Monax, da Accel e da Endeavor Catalyst. A Accel é um grande fundo de investimento do Silicon Valley, a Monax para mim é o fundo mais interessante, mais legal do Brasil. E a Endeavor, que nós éramos empreendedor Endeavor, então a Endeavor tem um fundo Catalyst. E aí a Accel no Silicon Valley e o Kevin Efruzzi, que é do nosso board, conectado em todas as grandes corporações, Facebook, LinkedIn, Dropbox, VMware, Salesforce, todos. E aí começamos a fazer visitas para lá, né? Então a gente pegava o nosso time, ia para lá e ele conseguia nos colocar em todas essas empresas. E toda a primeira reunião era com a área de atração e retenção de talentos. Atração e retenção de talentos. Eu ficava com aquele negócio, até que um dia eu voltei para a sede lá, cara, me põe com a turma de tecnologia, eu quero ver tecnologia. O mais importante aqui é atração e retenção de talentos. Se tu fizer isso bem feito, a empresa vai bem. Se tu fizer isso mal feito, não adianta tu ter a melhor tecnologia do mundo. E eu voltei com aquilo e falei, os caras estão na nossa frente nesse ponto. Então, como é que hoje a gente faz isso? Primeiro a gente tentou dar uma característica de ser uma empresa sexy e realmente a gente trabalha com tecnologia disruptiva. A gente não está copiando nada de ninguém. A gente está montando as nossas. Mas tem que divulgar isso para a comunidade. Hoje a nossa parte de tecnologia e produtos fica em Florianópolis. É uma cidade legal para atrair talentos. Né? E está bem no hub tecnológico hoje no Brasil. Isso. Né? A minha formação acadêmica foi na Universidade Federal, mas eu tive na Unisul, na Univale e Floripa tem uma característica assim, são 500 mil pessoas, mas tem 100 mil alunos de terceiro grau, dentro dessas 500 mil pessoas. E é uma cidade que é qualidade de vida legal, segurança, só que a gente começamos a divulgar isso aí. Aqui em São Paulo, então a gente tem muita gente da Politécnica da USP, foi para lá, São Carlos, muita gente de Recife, tem do Brasil todo. A ponto que a gente conseguiu atrair, tem alemão trabalhando conosco, tem sueco trabalhando conosco, mas criar essa parte sexy, não uma casca, mas quando o cara entrar, ver que tá legal, tem conteúdo. Hoje a gente tem 350 engenheiros de software lá trabalhando, tem 26 patentes de inteligência artificial, fora toda essa parte de Big Data Analytics. Acabamos de ganhar um prêmio da Microsoft Latam como melhor plataforma. Mas para nós eu acho que fica mais fácil porque a gente hoje tem cerca de 1.000 empresas de tecnologia em Florianópolis. Cerca de 1.000 empresas, é uma loucura. O que a Universidade Federal de Santa Catarina, a CAT, o Sapiens Park, o Darwin estão fazendo é muito legal. Está criando realmente um ecossistema e o que agora a gente está conseguindo é atrair os fundos. Então, porque tem que atrair não só os fundos brasileiros legais como o Monax, mas trazer a Accel, trazer a Temasek, trazer os outros para investir nessas ideias. Chegamos a montar uma aceleradora lá agora, junto com a B3, junto com a CNSEG, com a RTM, com a TransUnion, então a coisa está aí. E o grande objetivo nosso é fazer essa atração de talentos. Tanto que agora eu estou coordenando, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos pegando os melhores alunos, né? Mas assim, é meritocracia, não é pegar todos os alunos. Amigo, a gente vai pegar os melhores, a gente não quer todos. Vai para um curso de engenharia de software, eu quero os 5 daqui. Mas tem 50, desculpa, esses 45, as melhores notas, eu não me interesso. Pode ser que outra empresa se interesse. Mas aí também já pegando esses caras e capacitando no mercado. Porque hoje o Brasil tem um problema. As universidades federais parece que é um pecado elas fazerem um relacionamento com uma empresa de mercado. Nós tentamos patrocinar um curso de inteligência artificial pagando tudo para a universidade, demoramos 2 anos para conseguir fazer isso. Então, esse mundo aí, acadêmico com o mundo mercadológico, ele tem que se unir cada vez mais, porque o cara está formando uma pessoa para ir trabalhar, ou vai trabalhar numa Vivo, ou vai montar uma empresa que vai ter como cliente a Vivo, ou vai desenvolver uma nova solução que vai para o mercado. Mas o interessante disso é que quando você conta, né, o universo onde você vive, imagina para a gente que é uma empresa talvez muito mais tradicional,
esse mesmo Data Science ou esse formando, seja em Florianópolis, seja em qualquer cidade, como eu faço para atraí-lo, né? Ele pode ir para a Neoway, ou ele pode ir para uma startup, ou ele poderia vir para a Vivo, uma empresa hoje de 33 mil colaboradores diretos. Se a gente considerar os indiretos, são mais de 150 mil pessoas. Então, assim, um grande esforço que a gente tem feito nos últimos anos é como eu posso mostrar para esse jovem que trabalhar na Vivo também pode ser algo promissor e algo conectado com esse novo mundo, né? Porque geralmente nos enxergam como uma empresa talvez mais tradicional. Então a gente fez grandes adaptações para conseguir ser uma empresa atrativa também para esse mundo. Falando mais aí no teu tema de Big Data e inteligência artificial, a gente realmente teve que adaptar normas internas da empresa para conseguir ser muito mais atrativo, né? Desde dress code, que a gente liberou o dress code geral da companhia, a gente criou uma grande campanha interna que a gente chamou de Vem de Você, que cada um venha vestido de como quiser, venha de jeans, venha de camiseta, já não tem mais aquela coisa que a gente teria que ser uma empresa talvez mais tradicional, até a flexibilidade de horário, né? Talvez essas pessoas não estão acostumadas a trabalhar naquele horário mais tradicional das empresas, que tem que começar às 9 e acabar às 6, tem gente que prefere trabalhar até mais tarde, começar mais tarde. Então isso a gente teve que romper com vários, né, paradigmas que existiam, ou que talvez uma empresa de 33 mil pessoas sejam muito mais complicados de mudar, né? E nós temos assim um grande empenho até na maneira de trabalhar, né? Que esse novo universo, trabalhar em squads, né? Ou usar design thinking, usar metodologias muito mais agile, a gente está rompendo inclusive andares inteiros que a gente consegue ter o mais importante aí que a gente tem, que eu até te convidaria aí para você conhecer, que a gente chamou de Vivo Digital Labs, é todo trabalhado em squads, né? Então assim, realmente com um universo 100% de uma startup ou do mundo mais digital. E aí, quando eu converso com esses data scientists, eu pergunto assim, mas, olha lá, fizemos tudo isso, etc. E o que realmente te atraiu na Vivo, né? E é interessante que eles dizem, olha, dificilmente poderia trabalhar numa empresa que tem tantos dados, né? E que eu posso realmente aplicar tudo o que eu sei, o que eu gostaria de fazer, num lago de dados, um data lake com tanta riqueza e com tantas ferramentas como vocês oferecem. Então, o que é gratificante é que realmente a gente sabe que a gente é uma empresa relevante nesse mundo também e temos que, como tudo, se adaptar a essa nova geração que está vindo por aí, que quer do trabalho uma visão bem diferente, talvez, do que foi tradicionalmente no passado. Eu acho que essa ruptura de cultura numa empresa grande é muito, muito complexa, né? A gente vê, assim, empresas, já uma comparação rápida aí, nem de quem é melhor, quem é pior. Você tem uma Microsoft, tem uma IBM, né? Uma com quase 800 bi de valor no mercado, outra com 150 bi, as duas faturam mais ou menos a mesma coisa. Uma tem uns 30 prêmios Nobel trabalhando dentro dela e a outra não tem tudo isso. Mas uma deu agilidade, deu velocidade, botou cabeça de startup. Sim. E a outra está com aquela cabeça tradicional ainda. Então, como muda? E aí... E tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. A gente fez uma parceria agora com a Columbia, né, a Universidade lá de Nova York. Isso foi legal, com a turma de Data Science. O que atraiu essa parceria? Eles foram atraídos por nós, pela nossa capacidade de ter os dados na mão para que eles possam fazer os estudos. Então, isso que foi interessante. Assim, a gente tem dinheiro aqui, a gente tem trocentas pessoas, e lá os data science pode ter o cara para a área de saúde, para a área de telefonia, eles têm diversos segmentos, só que muitas vezes eles não têm os dados para trabalhar. Nessa parceria, então, o que a gente está fazendo muito é lançar os desafios, mas eles, onde é que estão os dados para a gente trabalhar nisso aí? Então, se precisa de alguma coisa, a Vivo também está à disposição para dar os dados. Cara, eu acho que isso aí é muito legal, porque você pega, você motiva o cara, você põe aquela turma a trabalhar já em coisas que... hoje o que a gente fez para ele é o seguinte, ó, tem 3 problemas aqui, como é que vocês nos ajudam a resolver? O trabalho que a gente fez super legal lá com a Kraft Heinz, para a parte de prospecção, 2 coisas. Era pegar o cliente atual dele e ver qual era o potencial, se ele já estava no potencial de venda. E o segundo era clonar aquele cliente e ver os novos clientes. A coisa funcionou super bem. Aí a gente chegou agora no modelo, assim, quando abre um novo restaurante, todo mundo... Não tem como você abrir sem colocar um website. Sim. E já coloca o menu. Então o nosso sistema já vai lá, já lê o menu do restaurante, já vê que tipo de comida que é e já chega para Kraft Heinz. Ó, esse aqui. E o preço também, porque já diz, ó, esse aqui é um restaurante mexicano, categoria tal, 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 você tem que oferecer esses produtos. Ó, esse aqui é um japonês, esse aqui. Sim. E aí como a gente fechou com a Beibev também, então já está lendo o menu de cervejas, por exemplo, já vê quais são as cervejas que ele está oferecendo e qual é o preço de cada cerveja. Então é uma coisa extremamente dinâmica, né?
foi uma necessidade que surgiu lá. Só que essa necessidade se aplica no mundo todo. Então, já voltamos com a tecnologia de lá, já aplicamos aqui no Brasil. E isso já foi feito através do modelo de parceria. Então, eu acho muito legal isso. Quer dizer, a universidade lá está totalmente aberta para Vivo chegar lá, para Neoway chegar lá, para qualquer chegar lá. Olha, tem um problema real, tem problema na vida real. Como é que você me ajuda aqui? Bem, os alunos estão aprendendo e estão se capacitando para voltar e trabalhar com a Vivo, porque o que a gente está vendo lá, eles montaram os squads também. Tem uns 2 ou 3 caras daqueles squads que a gente já quer conectar com a Neoway. E hoje lá nos Estados Unidos, realmente, o grande problema nosso é a parte de talentos lá. Super difícil contratar, mão de obra está super cara, eles estão a pleno emprego lá. Um data science lá, estão pagando $360 mil ano, é uma coisa assim que loucura. E super interessante, né, ao mesmo tempo você vê, né? Quer dizer, esse mercado tende a crescer, uma coisa que a gente está acreditando muito, né? Tem tudo por fazer. E o detalhe, com a evolução da tecnologia, cada dia tem coisa nova, né? Isso que, para uma empresa tão grande como vocês, deve ser uma dificuldade. A gente, né? assim, e um pouco nessa linha, né? Eu acho que todos esses avanços tecnológicos, falando de pessoas e de talentos, tem esses dois lados, né? Por um lado é isso, né? Dessa dificuldade de como se atrai cada vez, né, a oferta que existe de talentos como esse cada vez é menor, considerando que a demanda é gigantesca. E por outro lado, tudo que a gente faz esses avanços, né, e isso está sendo aí também saindo muito na imprensa, eu também queria ver um pouco a tua opinião, como isso vai impactar também nos trabalhos mais tradicionais ou nos trabalhos mais repetitivos, né? A gente falou de inteligência artificial e eu li até um artigo nessa semana, que talvez as outras revoluções, né, como se chamam essa na quarta revolução, as outras revoluções, sim que elas tiveram uma ruptura, pessoas perderam o emprego, né, quando algumas coisas foram inventadas, né, mas talvez fosse um porcentagem baixo. Né? Agora nós estamos falando de coisas que, aí você deu algum exemplo, até estava vendo exemplo de inteligência artificial, que poderia até substituir o trabalho de um advogado, né, que, né, na verdade, será que com a inteligência artificial e com a gestão dos dados, uma nova ação, será que a máquina não está mais preparada para dar o caminho jurídico mais preciso versus um advogado? Ou mesmo assim, teve até um exemplo aí que foi bem falado aí no mundo das enfermeiras de um hospital americano, que a inteligência artificial, né, recuperando toda a informação de todos os dados, de todas as perguntas que as enfermeiras geralmente fazem umas às outras, conseguiu criar a melhor resposta. Então, quando uma enfermeira tinha uma nova pergunta, ao invés de perguntar para uma companheira, ela perguntava para a máquina. E a máquina tinha uma assertividade superior a 95% e a satisfação da enfermeira era ainda maior. Então, assim, esses são exemplos talvez básicos, mas diz que, claro, a gente nem sabe qual vai ser o impacto disso, né? Inteligência artificial vai substituir call center? Em grande parte, sim. Inteligência artificial vai substituir trabalhos talvez rotineiros, repetitivos? Com certeza, sim. E num país talvez como o nosso, onde o nível de educação infelizmente é baixo, e onde as pessoas, o nível de especialização também é baixo, a gente vai ter um impacto. Então, se não se qual a tua visão sobre essa mudança? A minha maior preocupação é isso que você falou, é a parte de educação. Porque o país, as pessoas têm que estar muito preparadas para essa mudança que está vindo aí, está vindo acelerada. Eu estive visitando lá em Israel, uma empresa chamada Mobileye, até comprada pela Intel, uma empresa de 750 pessoas que a Intel pagou $15 bilhões. Uhum. Dentro dessa empresa deu para ver muito claramente o cara dizendo para mim, daqui a 5 anos, se tu quiser dirigir carro é por esporte. Uhum. Não vai ter mais necessidade nenhuma de ter alguém dirigindo carro. Então pensa assim, não é carro, é carro, ônibus, caminhão. Uhum. Pensa no Brasil que nós não conseguimos tirar o cobrador do ônibus. Exatamente. E os caras estão tirando o motorista. Uhum. Né? E nós vamos competir nesse mundo. Uhum. Né? E aí o nosso motorista, o nosso cobrador vão fazer o quê? Uhum. Né? Então eu acho que esse assunto de educação é um tema que ele é crucial. A gente estava comentando sobre processos judiciais. Eu também acho, 90% dos processos judiciais a máquina vai resolver. 10% vai para os caras super especializados. Né? Aquela coisinha boba, aquela coisa simples, ela vai fazer. Call center, como você falou, vai substituir todo mundo? Não. Mas e aonde que vai parar essas pessoas? Isso é uma grande preocupação que a gente tem. E outra que eu também fico preocupado é exatamente nessa tese do... você pegou um sistema de inteligência artificial e ensinou ele a jogar xadrez chinês, o Go. E, primeira vez, o sistema demorou quase 8 ou 10 horas para ganhar do melhor jogador do mundo. E aí depois ele ganhou. Aí eles pegaram, botaram os dois sistemas, um a jogar contra o outro. E aprendendo.
Bom, hoje ele não tem mais quem ganhe dele. Não tem mais quem ganhe dele. Não tem ser humano que ganhe dele. Obviamente, se tu pegar esse mesmo sistema e botar para jogar dama, ele vai perder. Então, tu vai ter que ensiná-lo a jogar dama. Para jogar xadrez. Então, só que esse sistema de inteligência artificial, a partir da hora que um começar a ensinar o outro coisas diferentes, aí é onde a coisa que é a preocupação do Elon Musk, a preocupação do próprio Bill Gates, a preocupação do Steve Jobs, isso aqui pode dar uma guinada muito forte. Mas, independentemente disso, dessa teoria aí, eu acho que a preocupação com a educação do nosso time aqui do Brasil é muito preocupante, muito preocupante. A gente não está preparando os nossos crianças, os nossos alunos para esse inclusive, sei lá, olhando um pouco mesmo para o sistema de educação, mesmo os sistemas de educações privados, né? E aí também pensando um pouco, né, a gente conversando um pouco aqui antes, se a gente olhasse para trás, né, considerando a gente com 20 anos, com 20 e poucos anos, se fizemos escolhas certas ou não fizemos escolhas certas, né? Eu estava pensando até com 25, eu estava decidindo fazer um MBA, nesse momento fui fazer MBA em Stanford, e foi quando comecei realmente a abrir a mente para todo esse mundo, porque eu estava lá naquele momento, isso era no ano 98, quando começou o grande boom da internet, e eu lembro assim que, sei lá, vindo do Brasil, chegando lá, numa universidade onde muitas das coisas que a gente vê hoje surgiram, então realmente foi um momento único, né? E as coisas se aceleraram muito mais, né? Assim, naquele tempo começavam a usar e-mail, etc. E agora as coisas a uma velocidade enorme, né? Então, você que lida com muitos jovens também, eu não sei que conselho daria, né? Porque o que estudar, o que fazer, que trabalho procurar, né? Eu, assim, tenho filhos mais jovens que isso, de 12 anos, assim, quando me perguntam o que vai... Eu não sei nem o que dizer, né? Eu só sei, digo, olha, aprenda... Tem que saber de tecnologia, essa parte de informática você tem que entender, o mundo é digital, como eles nasceram nativos digitais, assim, mas as orientações que a gente dá mesmo de educação ou de escolha profissional, é difícil, né? Eu não sei se você tem uma visão sobre isso. Eu acho bem complexo mesmo. Hoje a nossa idade média ali da empresa são 26 anos, né? Então é super legal. E aí você vê lá o nosso, com todo respeito, os moleques de 19 anos voando, né? Tanto que eu, particularmente, quando a gente for contratar um novo CTO, que é o cara que cuida de toda a nossa área de tecnologia, apareceu um que eu adorei, um cara com 25 anos de idade. E fiquei meio assim por causa da idade. Aí eu fui conversar com o Kevin também, mais experiente. Ele disse, Jaime, o meu CEO tem 26 e o meu CFO tem 25. Então esse negócio de idade esquece, né? Então o que é que a gente está tentando fazer com o nosso pessoal lá? Exatamente capacitar, motivá-los a constantemente. Você tem que estudar sempre, né? Você tem que estar sempre buscando inovar no que você está fazendo e ser muito curioso. Então, acho que essas tecnologias todas, ela é muito prejudicial quando você fica com medo dela, né? Então, quando tu encara aquilo ali como uma barreira. Mas ela é muito boa quando tu encara ela como uma coisa boa. Assim, não, eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou aprofundar. Hoje a gente está falando de 500 pessoas, nossa, lá. Quer dizer, então é um universo muito pequeno. E o que eu estou procurando fazer particularmente junto às universidades é tentar motivar as universidades a montar esse modelo. Cara, vocês não estão formando o cara aqui para nada, assim, vocês estão formando um cara aqui que vai para o mercado. Ele pode virar professor, ótimo, não tem problema nenhum. Ele pode ir para a área pública também. Mas vamos partir do princípio que, como umas universidades, a gente cita muito os Estados Unidos, mas a europeia, um dos pontos que a universidade é muito bem avaliada é quantas startups estão saindo dela. Né? Então, acho que criar esse modelo onde as pessoas aqui, nossas, têm bastante curiosidade. O brasileiro, eu sempre brinco, o brasileiro é ótimo, o brasileiro é criativo, o brasileiro é inteligente. Sim. O brasileiro peca muito por não ser disciplinado. Sim, ele é adaptável de uma maneira também, né? Ele não é disciplinado, mas ele é adaptável. Ele se adapta à mudança, está acostumado a que as coisas mudem e se adapta facilmente. Isso. E falta disciplina, concordo com você. E tanto que você pode ver o seguinte, o modelo que vocês criaram aqui na Vivo, fala da Vivo Brasil, ele funciona em qualquer outro lugar do mundo. Porque o ambiente aqui é tão difícil, regulamentação, tributário, trabalhista, então para nós sobreviver. Então o brasileiro é assim. E no grupo a gente é meio assim, referência, laboratório para muita coisa, né? Todas as coisas mais... E realmente juntando esse tipo de coisa, né? Que eu acho que o brasileiro tem essa mistura dessa criatividade, essa empatia
e se adaptar a todas as mudanças, e realmente faz isso que a gente é único nesse sentido, né? E acho que é isso, e a gente tendo um grupo multinacional, a gente exporta muito isso para outros países, talvez mais tradicionais ou mais conservadores na mentalidade, mais europeus, etc. E eu concordo com você, tá? E a gente tem que saber como fazer isso, né? Como fazer isso. E como fazer isso com mais gente. Mais gente. Porque hoje nós temos CEOs do Brasil operando em diversas empresas multinacionais, assim, super qualificadas. E é exatamente isso, né? Essa velocidade, essa flexibilidade. Você pega um sistema financeiro brasileiro, um dos melhores do mundo, o próprio sistema aí que a gente usa nessa parte de consumer goods, as empresas aqui, elas são muito criativas, são muito rápidas. A gente tem que usar isso a nosso favor. E, de uma certa forma, a gente acaba usando contra, porque, volta ao ponto, tem que investir em educação, né? Criar um sistema aí agora, que eu fui falar com um professor que é amigo meu, que dá aula de cálculo 1 lá numa área de engenharia. Eu disse, estou me aposentando. Eu sou cedo ainda. Não, agora tem uns aqui na minha sala, já, que o cara não sabe matemática básica. E quer que eu ensine para o cara integral e... eu vou rodar ele a vida toda. Esse cara não vai passar nunca no meio. Então, não adianta tu não dar um bom ensino básico para o cara e querer dar uma universidade a qualquer custo para ele. Esse cara vai sair daqui, o engenheiro civil, o prédio vai cair, né, amigo? Então não pode. Acho que esse ponto é um ponto que o Brasil... E tem potencial, não é que o brasileiro não tem essa capacidade. Tem a capacidade, ele nasce com ela. A gente não está desenvolvendo. Eu acho que isso é um ponto que é nevrálgico para o Brasil, não só para internamente, mas porque o mundo está globalizado, né? Um mundo cada vez mais com tecnologia sem fronteira. O cara quer botar fronteira, mas a tecnologia passa por cima dela. Então, essa regulamentação que a gente estava falando é super complexa, né? Cada vez mais. E isso aí eu acho que a gente tem que estar muito, muito antenado. Uma preocupação grande que eu tenho aí com o nosso país, com as coisas como vão acontecer aqui. Tá bom, e o futuro da Nelway, para aí a gente concluir, quais são as expectativas? Nossa expectativa é um IPO, né? A gente está trabalhando firme para o IPO, aqui no Brasil e lá, então a gente está buscando fazer uma listagem dupla aí, aqui na B3 e provavelmente lá na Nasdaq. Estamos trabalhando forte para isso aí. O mercado está bom, graças a Deus, né? E com mais investimento, a ideia aqui que seria então aí expandir a mais geografias? Mais geografias. A gente está expandindo para os Estados Unidos com bastante força, agora a Europa, e a gente foi convidado agora junto com um parceiro nosso que é a Microsoft para expandir para 5 países aqui da América Latina. E a junção de dados de países diferentes tem valor? Tem valor. Tem valor. Tem muito valor. Isso que é interessante, porque a grande maioria, você vai pensar assim, o próprio Telefônica, o grupo econômico dela, né? É muito legal você ver o grupo econômico do Brasil, mas seria muito mais interessante você ver o grupo econômico mundial para um fornecedor teu ou um cliente teu. Então, e essa habilidade é o que a gente está montando. Agora a gente já está com grupos econômicos que pega Brasil, Portugal, México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina, então eles vai... Mas padrão de comportamento do consumidor tem valor também juntar... Também, porque por exemplo, uma Kraft Heinz da vida, para ela é super interessante ver isso, sim, ver todo esse comportamento. Talvez seja um consumo mais, né, homogêneo, no sentido de que então, algumas tendências podem chegar em outros países. Exatamente, né? Como é que, né, quem é o lançador de moda, quem é o copiador, como é que é essa dinâmica e como é que é esse fluxo, que é super interessante. Já te vi aí falando sobre o varejo, né? Eu acho assim que a Vivo no final também é uma empresa de varejo, né? A gente tem entre lojas próprias e revendedores exclusivos aí mais de 1.500 pontos de venda. Então, e todo esse mundo de dados, esse mundo das misturas dos canais, é o on, é o off, né? O grande sucesso da Amazon, que na verdade é uma empresa de dados, né? É o maior big data, talvez, numa empresa que a gente pode ter como exemplo. Como é que você está vendo aí as tendências do varejo, principalmente no Brasil, né? O que a gente está enxergando, assim, essa parte de varejo, e tem aqueles pontos que você falou, on-off. Primeiro que a gente não acredita em dois mundos, a gente acredita num mundo só. Eu tenho o Jaime, que está aqui sentado com o Cristo batendo papo, e eu tenho o Jaime, que daqui a pouco pegou o smartphone e está navegando. É a mesma pessoa. Então, eu acho que o varejo tem que estar preparado para isso, mundo físico e mundo digital. Tanto que a Amazon está entrando no mundo físico, né? E agora uma das grandes preocupações que eu vejo é como que você se prepara. Isso, e aí sim, você se prepara com tecnologia. E tecnologia aplicada a varejo. Big Data, Analytics, inteligência artificial, que seja. Eu vi uma NRF que eu fui lá, super legal. Você ia numa vitrine, né? E tinha uma mega televisão ali do lado. Onde você olhasse para a vitrine, ele
via os teus olhos e ele dava o destaque. Sim. Né? Se eu olhasse para o cinto, ele botava aqui, ó, o cinto, assim, se eu olhasse para o calçado. Então, essas dinâmicas, assim. E cada vez mais é aquele entender qual é o meu perfil, né, de comportamento. O Jaime entrou e comprou na minha loja virtual. Comprou tudo, fez 100%. Não, muitas vezes o brasileiro tem muito disso. O brasileiro hoje ele vai para o site, analisa, vê, mas ele gosta da loja, ou ele gosta de telefonar, ele gosta de falar. Né? Então ele gosta de ter um atendimento mais one-to-one. O americano já é mais rápido. O americano 90% ele faz online, 10% ele faz offline. Tá? Mas as lojas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas tiveram 45% menos de visitas, mas 50% a mais de venda. O cara entrando na loja já sabia o que queria. Então eu acho que esse mix aí é onde o varejo brasileiro vai conseguir ter sucesso. A gente viu um trabalho super legal, por exemplo, do Magazine Luiza, né? Que estava despencando, de repente ela mudou o conceito, mudou a visão. Hoje ela tem um Big Data, ela sabe como é que funciona e ela tem as lojas físicas. Eu acho que essa é uma grande tendência para o varejo e com uma capacidade muito grande de sobreviver. Porque a grande preocupação é assim, se a Amazon entra aqui num determinado segmento, e em muitos países ela entra arrasando. Sim. Se o país não estiver preparado, ela entra realmente fazendo a diferença. Né? Vocês têm essa experiência? Sim, exatamente. Né? A gente, assim, sobrelinha o que você falou. Eu acho que essa é um cliente só, então ele não é on ou ele é off, ele é ambos, né? E a gente tem visto muito isso nas nossas lojas, né? A gente, inclusive, abre novas lojas. Né? As pessoas têm essa sensação de que agora é tudo online, vamos fechar todas as lojas. Não, a Vivo continua abrindo, talvez a gente feche algumas, mas a gente tem abrindo novas, né? E realmente a experiência é essa. Talvez as nossas lojas eram muito mais transacionais e elas se transformaram muito mais lojas de experiência, né? Então hoje o cliente quer entrar, ele quer olhar o smartphone, ele quer... Nós estamos no nosso serviço de fibra, que é um grande sucesso, ele quer sentar, a gente fez até uma sala, que é um sofá, como será a experiência dele da fibra na casa dele, ele se conecta à internet, ele vê a televisão que a gente tem sobre a fibra, e a gente tiramos os balcões, colocamos mesas, porque também é muito mais consultivo, ele quer ir lá porque ele quer a opinião de alguém sobre algo, talvez na online ele possa até ver algum vídeo, algum tutorial, mas é diferente falar com uma pessoa, e acho que é muito também nosso do brasileiro, que você fala que quer uma opinião. Você tem uma ideia, nós lançamos em todas as lojas que a gente chama de guru tecnológico, é uma pessoa que ele é um guru. Então ele vai lá, ele arruma o teu smartphone, ele te configura as coisas, tem pessoas que têm muita mais dificuldade em entrar nesse mundo, então a gente tem fila de pessoas que marcam para que ela quer ver o guru e ele é físico, né? Então ele está na loja. E claro, estamos crescendo no online. Uma das grandes iniciativas que nós estamos lançando agora, que está dando super certo, é o Pick Up in Store. Ele compra no online, mas ele quer ir buscar o aparelho na loja. E para a gente é excelente. Assim, no começo o pessoal de loja ficava assim, não, mas se ele comprar online e vem buscar aqui, a venda que eu faria eu perdi. Mas eles perceberam que quando ele chega na loja, ele pega o smartphone, ele tem milhões de outras perguntas, ele acaba mudando o plano dele, se adequando a um plano que é muito melhor às necessidades dele. Nós estamos vendendo muito mais acessórios agora, ele acaba comprando um acessório, uma película, uma capinha, um carregador. Então é isso, é pensar no on e o off, tudo junto, e nós acreditamos que o caminho é por aí, e acho que as duas coisas vão coexistir. Com certeza, sei lá, eu não tenho expertise no varejo, saber se o número de lojas que o Brasil tem de shopping centers é razoável. Isso eu não sei. Claro que parte das coisas vão ser substituídas pelo mundo online, mas eu acho que a experiência do ponto de venda vai continuar existindo. Agora, requer que nós todos trabalhemos na experiência do ponto de venda, né? E menos na transação. Tem que ter... Tu tem que agregar valor ao ponto de venda, né? É o que você só falou, você tem um guru ali, você tem conteúdo ali, você tem experiência prática, você consegue simular o ambiente dele. Acho que esse é o grande caminho. E aí, por curiosidade também, Cristian, nesse mundo aí dinâmico, como é que tu te atualiza? Como é que tu fica antenado nas tendências, não só de, óbvio, nessa parte de telecom, mas outras também, né? Assim, para família, ambientes? Olha, assim, a gente vive nesse mundo online todo tempo, então até parece que a gente está constantemente se atualizando, né? Na verdade, a grande vantagem de trabalhar numa empresa tão grande como a Vivo é que a gente tem contato com várias empresas, várias pessoas o tempo todo, né? Então, assim, a gente até trabalhar aí, nossas empresas trabalham juntos, então, constantemente eu estou exposto a diferentes pessoas, diferentes empresas, e isso sempre é uma maneira de atualização. A gente tenta
tento uma vez ao ano ir em algum lugar para algum curso, alguma coisa de formação. Ano passado, por exemplo, fui para o Singularity, que eu não tinha ido, e acho que abre a cabeça para várias coisas, né? Assim, de repente você fala de uma semana super intensa, mas você fala de vários temas e aí abre o teu caminho para procurar um pouco mais de outros temas. E aí eu começo também a ler, no Twitter você segue pessoas que você acha que pode ser interessante, tem sites que você acaba se conectando, tanto nacionais como internacionais, seja Fast Company, sejam outras, ou mesmo New Yorker, ou coisas assim mais tradicionais que também te trazem informação. E acabo também tentando utilizar os tempos livres com coisas, mesmo com podcasts, com coisas nesse sentido, que acabam alimentando também a nossa mente. E muitas vezes também, acho que é uma coisa interessante, eu também tento ler de coisas que não tem nada a ver com o mundo tecnológico. Eu acho que a nossa cabeça também precisa ser... Hoje, por exemplo, sei lá, tô lendo um livro daí do Clóvis e do Pedro Calabres, que são pessoas que eu acho interessantes, que falam uma mistura de neurociência, de filosofia e etc., um pouco mais sobre o ser humano. Ano passado, por exemplo, todos os anos geralmente eu dou um livro para todos meus reportes diretos, né? Um livro que simboliza alguma coisa, né? E ano passado, ao invés de procurar um livro de tecnologia, eu procurei um livro que fale mais da cabeça, peguei um livro de propósito do Prembaba e distribuí a mais de 100 pessoas. Então, eu acho que as atualizações vêm aí de vários caminhos e eu acho que, para mim, o que mais me enriquece no meu dia a dia é poder trabalhar numa empresa onde eu tenho pessoas das mais diversas, de idades diferentes, de geografias diferentes. E essa, como eu te falei, a possibilidade de eu estar aqui conversando com você e de cada manhã conversando com outra pessoa. Então, é uma mistura de fontes que enriquece. E o mais importante para mim agora é ter também o tempo para desconectar, porque senão a gente vive numa conexão que eu acho que é exagerada. Inclusive a gente aí está lançando aí uma nova campanha de realmente pôr esse posicionamento para as pessoas de que tem momentos que não é hora para tanta conexão, talvez, ou conexões diferentes das conexões digitais, talvez conexões mais humanas. E você tem... É super interessante, a Vivo preocupada com isso, é uma preocupação, né? Eu vejo assim, eu não nasci nesse mundo digital, mas eu vejo, eu acompanho a criançada, assim, 15 anos, que já nasceram nisso. Sim. A dependência que está naquilo. Sim. Bom, a gente está vendo agora nos Estados Unidos o pessoal em rehab para desconectar. Ou mesmo os grandes apps agora mostrando o tempo que você está conectado, né? Então acho que é uma tendência de todo mundo. A gente foi por um extremo, a gente vai ter que buscar um equilíbrio, né? Eu sempre estudei muito na minha vida, sempre gostei dessa parte de vida acadêmica, mas eu nunca gostei de pesquisa pura, sempre pesquisa aplicada. Uhum. Então uma coisa que eu aprendo muito é exatamente com os nossos clientes. Então, como a gente tem muitos segmentos, a gente vê as diferentes necessidades e ali sempre focado assim, como que a tecnologia pode ajudar esse cara, como que ela pode aumentar a produtividade, como ela pode fazer mais com menos. Eu tenho alguns gurus na minha vida, um deles até está ativo ainda, que é o Don Tapscott, que eu comecei a ler os livros dele desde os primeiros, e agora ele lançou um sobre blockchain. Então, legal que lançou ele com o filho dele. Quer dizer, eu peguei ele desde pequenininho agora, e o cara sempre acertou muito. Então, é uma coisa que eu procuro me atualizar nesse sentido assim. Mas o outro lado, essa parte de livros mais filosóficos, que eu também gosto, estava lendo um livro no alemão, não lembro o nome dele, mas o livro é Delete Me. Ele mostrando assim a capacidade do ser humano, a necessidade do ser humano tem de deletar coisas do passado, né? E o problema é que as redes sociais, a internet agora está bloqueando isso. Não apaga nada. Exatamente. Quer dizer, tem vários casos que ele citou lá. Uma professora que, quando era jovem, tinha uma foto dela fumando maconha. Pô, botaram a professora pra rua quando viram essa foto. Só que como é que ela vai deletar essa foto da vida dela? Ela já tinha deletado da cabeça, mas agora voltou. Então, são temas assim que eu também coloco muito para o nosso pessoal de pensar nisso aí, né? Tem livros antigos, né, de como fazer amigos e relacionamentos. É um livro, eu acho que de 1940 e pouco. E está super ativo, né? Porque hoje cada vez mais o network. Você vai aprendendo muito com os seus amigos, vai aprendendo muito com as empresas que você está trabalhando, né? É como se for essa oportunidade de estar aqui contigo, ver o que o Cristian está pensando, o que a Vivo está pensando, bater papo, isso aí eu acho que é uma coisa muito, cada vez mais dinâmica, é a forma de se atualizar. Eu acho que
Tá bom. Por aí. Olha a dica. Obrigado, viu? Valeu. Então, obrigado pelo bate-papo. Queria aí agradecer também a Blast2 por esse encontro que eu tive agora aí com o Jaime de Paula, que é o CEO da Neoway. Então, muito obrigado. Valeu, Cris. Obrigado. Obrigadão.